A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Grande alegria receber você aqui em mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Estamos aqui dia a dia levando até você os ensinamentos ricos, simples e muito profundos deste mestre espiritual da Igreja, deste doutor da nossa Igreja, o doutor da mansidão, São Francisco de Sales, o bispo de Genebra, que deixou um grande tesouro para todos nós, entre outros livros, esse livro maravilhoso chamado Filoteia, Introdução à Vida Devota, para que eu e você tenhamos uma alma Filoteia, uma alma íntima de Deus cada vez mais, a única e verdadeira maneira de sermos realmente felizes. Já nesta vida, em meio às adversidades e um dia plenamente, eternamente na glória do céu. Quero abraçar você que está pela internet conosco, pelas redes sociais da Paróquia de Santo Antônio, da comunidade Mariana Boa Semente. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo agora através do YouTube, do Facebook, do Instagram, receba o nosso abraço, o nosso carinho. E você também que está nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Você, internauta, sinta-se abraçado, acolhido, meu irmão, minha irmã, a partir de agora. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, você que está conosco na 102.1 Cultura FM, a Rádio do Bem, de segunda a sexta, acompanhando também este programa Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Quero convidar você agora a rezarmos para acompanharmos juntos a segunda parte deste capítulo 29, da terceira parte do livro Filoteia. O livro que tem 5 partes, já passaram por aqui 2, uma nos motivando a uma decisão por Deus, é claro, um rompimento com o pecado, outra nos motivando a buscar a graça de Deus pela oração e pelos sacramentos, e estamos na terceira parte, aprendendo a corresponder a esta graça de Deus através das virtudes, do nosso esforço, da nossa abertura à graça de Deus, e fazendo assim, Deus vai nos agraciando cada vez mais. Fazendo o bem, evitando o mal, estamos falando sobre um grande mal que muitas vezes eu e você somos tentados a cometer, que se chama maledicência, falar mal dos outros. A fofoca, o boato, a acusação, a difamação, quantas vezes isso ronda no nosso meio. Já tivemos a primeira parte desse assunto, como é um capítulo um pouquinho mais extenso, a gente dividiu em 2 partes, vamos hoje para a conclusão, para a segunda parte. Quero motivar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a fazer isso agora. Você que não segue ainda o nosso perfil, começa a seguir, vale a pena, você vai ver, não paga nada e você ganha muito. É só clicar o botão inscrever-se, faça isso agora, não deixe para depois, clica aí o botão seguir e comece a receber esse conteúdo da comunidade Mariana Boa Semente, celebrações, momentos formativos, momentos como este que você está acompanhando agora. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar então a segunda parte deste capítulo maravilhoso, capítulo 29 do livro Filoteia, da terceira parte do livro, Aproveito e mando um abraço muito carinhoso ao nosso irmão Antônio Carlos, que acompanha lá de Tapipoca sempre a direção espiritual com São Francisco de Sales. Um abraço a você, Antônio Carlos, a sua família tão linda. E vamos juntos então continuar ouvindo sobre o grande mal que é a maledicência. Falar mal das pessoas. Uma coisa que acontece com tanta frequência e a gente não tem ideia da gravidade que é. Escute o que diz São Francisco de Sales. A maledicência, afinal, proferida à guisa de gracejo, é a mais cruel de todas. Tanto assim que se pode comparar sua crueldade com a da cicuta, que, não sendo em si um veneno muito forte e até fácil de ser preservado, torna-se irremediável se mistura com o vinho. Deste modo, uma maledicência que por si não conseguiria outra coisa senão entrar por um ouvido e sair pelo outro, muito impressiona o espírito, apresentando-se de um modo sutil e jocoso. Quando a gente conversa algo negativo, quando a gente fala mal de alguém, assim como quem não quer nada, em um tom assim meio que de brincadeira, só que isso acaba se tornando um mal ainda maior. Você parece não ter uma intenção maldosa, mas ali está um veneno. Você está começando uma conversa, aquele tom como quem não quer nada, sutil, até meio que no bom humor, mas por trás existe uma malícia. Você quer falar mal de uma determinada pessoa. Você está como quem não quer nada, até em um tom de brincadeira, contando um boato, contando uma fofoca, passando uma informação negativa de alguém para outra pessoa. Então, aquilo acaba penetrando de uma forma ainda mais perigosa no coração de quem escuta. É isso que Davi nos quer dizer naquelas palavras. Eles têm o veneno de víbora em seus lábios. Por isso que às vezes entre nós, né, a gente usa essa expressão quando fala de alguém assim que tem veneno, né? Você está ali no meio de uma conversa e aquilo que você está dizendo está envenenando uma pessoa com relação a outra. Aí você já deve ter ouvido essa expressão. A gente diz assim, fulano é uma cobra. Olha, você tenha cuidado quando você for conversar com determinada pessoa, porque ela é uma cobra, né? Inclusive isso já é uma maledicência, você já está falando mal daquela pessoa. Mas para você entender por que alguém chega a dizer isso? Porque percebe que a pessoa tem veneno nas palavras. Você já envenenou alguém com relação a outra pessoa? Gente, isso é tão forte, porque quantas vezes você não tinha nada contra uma determinada pessoa, mas de tanto ouvir informações negativas sobre aquela pessoa, você foi envenenado e você já passa a ter uma resistência, já passa a ter um olhar negativo com relação àquela pessoa. Veja como é sério o mal que a maledicência causa. Então Davi dizia assim, eles têm o veneno de víbora em seus lábios. Com efeito, a víbora faz a sua mordedura quase imperceptível e causa uma sensação agradável, a qual, porém, dilatando o coração e as entranhas, faz o veneno penetrar tão profundamente que não há mais cura. Então, aquela conversa que não é de cara uma coisa maldosa, como quem não quer nada, é num tom até de brincadeira, num tom sutil, vai abrindo espaço e coloca o veneno lá na profundidade do coração da pessoa. Por isso que se torna até um mal maior ainda. Nunca digas, fulano é um bêbado, embora o tenhas visto embriagado. Presta atenção. Nem o chames adúltero por tê-lo visto neste pecado. Você já deve estar dizendo, mas como assim? Eu vi uma pessoa embriagada, não vou dizer que ele estava bêbado, eu vi uma pessoa cometendo um ato de adultério e eu não vou dizer?
escute lá, nem digas que é incestuoso por tê-lo encontrado nesta desgraça. Porque uma só ação não dá nome à coisa. Olha lá, já é um primeiro motivo, né? Uma ocasião talvez isolada não quer dizer a totalidade. Então você viu, vamos pegar o primeiro exemplo que nos dá uma certa clareza. Você viu uma pessoa que estava embriagada. Você já vai dizer, por exemplo, que é um bêbado, né? Que é um alcoólatra. Pode ser que aquela situação seja uma situação isolada, em que a pessoa fez aquilo uma única vez, pela primeira vez, e você já está generalizando. É uma advertência aqui que São Francisco de Sales está dizendo. O sol parou uma vez em favor de Josué e obscureceu-se também na morte vitoriosa de nosso Senhor. Mas ninguém vai dizer que o sol é imóvel ou escuro. Olha que exemplo brilhante, né? Duas passagens da Bíblia onde acontece um fenômeno extraordinário, uma ocasião isolada, onde o sol ficou parado, outra onde o sol se cobriu de escuridão, e ninguém vai dizer que o sol é imóvel ou escuro. Aquilo aconteceu em um momento isolado. Vamos mais um exemplo? Noé embriagou-se uma vez. Noé embriagou-se uma vez, você sabia? E Ló, outra. E este, além disso, cometeu grande incesto. Né? Ló, embriagado, acabou sendo ferido ali pela situação e cometeu o incesto, tendo uma relação com uma pessoa do seu mesmo sangue, da sua mesma família, você sabe disso. E contudo, não foram ébrios, então Noé não pode dizer que era um bebarrão, e nem Ló, que era um incestuoso. E São Pedro não foi sanguinário por ter derramado sangue uma vez. Lembra? Cortou a orelha do soldado, naquele momento ali no jardim das oliveiras, ali naquele momento que antecedia a paixão de Jesus. E aí, por isso, você vai dizer que São Pedro vivia fazendo isso a vida toda? Está dando para entender. Gente, essas situações que São Francisco de Sales está trazendo, agora de um ângulo diferente, é para dizer como nós muitas vezes falamos uma coisa totalmente errada, difamamos uma pessoa, acabamos com a vida da pessoa por uma situação que, no momento de fraqueza, não quer dizer que as situações são corretas, são admiráveis, são elogiáveis. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas a prudência, você viu uma situação e você já vai colocar aquilo de uma forma extrema, acabando com a vida daquela pessoa. Vamos ver, mais um exemplo, né? Então ele diz assim: São Pedro não foi sanguinário por ter derramado sangue uma vez, nem blasfemo por ter uma vez blasfemado. Então, aquelas atitudes de São Pedro, de Ló, de Noé, que foram isoladas, não podem dar nome à vida inteira da pessoa. Para tomar o nome de uma virtude ou de um vício, é preciso ter progresso e hábito neles. Olha que interessante isso, não sei se você sabia, mas, por exemplo, uma pessoa não pode ser considerada paciente porque ela teve um momento de paciência. Não é isso que mostra que aquilo é uma virtude. A virtude é um ato bom que é realizado continuamente, com um esforço humano, com a graça de Deus, e aquilo vai se tornando um hábito. A gente chama de virtude, né? Uma pessoa que arrumou o seu quarto ou a sua casa uma vez na vida, você não pode dizer que é uma pessoa organizada. Agora, se ela aos poucos vai se esforçando, fazendo aquilo sempre, aí sim. Da mesma forma, o vício. Você não pode dizer que algo é um vício, que é um mau hábito propriamente dito, se ele não vai se dando de uma forma progressiva, né? De uma forma repetitiva. Falsidade, pois, dizer que um homem é colérico ou ladrão por tê-lo visto irar-se ou roubar uma vez. Espero que você esteja entendendo. São Francisco de Sales não está justificando nenhuma dessas atitudes.
uma pessoa, você viu alguém roubar alguma coisa de alguém, isso é errado. Mas você não pode dizer que aquela pessoa é um ladrão, que aquele vício, né, do furto faz parte da vida da pessoa. Pode ter sido uma ocasião isolada, um momento de desespero, uma fraqueza momentânea, e tudo isso deve levar a gente a guardar essa palavra ruim, essa divulgação que às vezes a gente se apressa de fazer para falar mal de alguém. Atenção, vamos além. Ainda que um homem tenha sido viciado muito tempo, corremos risco de mentir se o chamarmos de viciado. Como assim? Então, alguém que passou a vida toda fazendo uma coisa errada, eu ainda vou correr o risco de dizer alguma coisa errada? Sim, veja só. Simão, o leproso, taxava a Madalena de pecadora. Aquela cena da pecadora do Evangelho, né? Que lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos. Muito bem. Simão, aquele fariseu que acolheu Jesus na sua casa, taxava a Madalena de pecadora, porque ela o tinha sido antes. Mas ele mentia, pois ela já não o era. Ela tinha vivido no pecado, mas ela não estava mais. Então tenha cuidado também quando for falar alguma coisa de alguém que não corresponda mais ao momento atual da pessoa. Penitente e contrita, o próprio nosso Senhor tomou sua defesa. Você viu que naquela cena Jesus até repreende, né, Simão, que o acolhia, que não tinha feito o mínimo gesto de amor por ele, e ela tinha lavado os pés com as suas lágrimas, enxugado com os cabelos, beijado seus pés. O louco do fariseu tinha o publicano na conta de grande pecador. Aquela outra cena do Evangelho. O fariseu e o publicano lá no templo, o fariseu ali se autoelogiando e desprezando o coitado lá do publicano. Olha o que São Francisco de Sales diz. O louco do fariseu tinha o publicano na conta de grande pecador. Porventura, na conta de injusto, adúltero e ladrão. Ele botou essa lista ali em cima do publicano. Ele deu a entender naquela oração, que a gente pode chamar uma oração muito triste, né? Onde você se valoriza e despreza o outro. Ele, podemos dizer, chamou o publicano de injusto, de adúltero e de ladrão. Gente, ele nem conhecia profundamente o homem que estava ali, talvez sabia de uma realidade que ele já tinha vivido, mas já foi taxando de todos esses nomes. Escute, enganava-se, porém, redondamente, porque naquele mesmo instante o publicano tinha sido justificado. Aquele homem já estava com o coração aberto, disposto a largar toda aquela vida. Então, meu irmão, não se precipite, não coloque assim um selo, um carimbo na vida de alguém como se aquela pessoa não tivesse jeito. A gente chega a dizer uma expressão assim, você sabe, né? Fulano, fulana não tem jeito. Ele é isso, ela é aquilo. É como se a gente fechasse a possibilidade da pessoa melhorar. A maledicência também coloca essa pedra em cima do erro de alguém. E não pode ser assim. Nossa missão é ser como Jesus, é trazer esperança, é conseguir tirar as pessoas do erro e animá-las a uma vida reta. E isso a gente não consegue de jeito nenhum com a maledicência. Ah, se pois a bondade de Deus é tão grande que só um momento basta para obter e receber a graça, que certeza podemos ter que um homem ontem pecador ainda o seja hoje? Deus só precisa de um momento, meu irmão, para converter o coração de alguém. Então não digam para sempre pecador. Não coloque essa afirmação nunca sobre a vida de alguém. O dia passado não deve julgar o dia presente. Olha que frase, que frase. O dia passado não deve julgar o dia presente. É só o último dia que julga todos os demais. E aqui agora ele completou. O dia passado não julga o dia presente. É só o último dia que julga todos os demais. E aí, como não lembrar de Dimas, né? A cena, Jesus, do lado dele, dois criminosos,
e um deles ali estava sendo santificado. Estava tendo a garantia da sua entrada no céu. Talvez alguém durante a vida toda falou mal de Dimas, esse não presta, esse está condenado. Veja, é só o último dia que julga todos os demais. Nunca podemos, pois, dizer que um homem é mau sem perigo de mentir. O máximo que podemos dizer, se for necessário, olha, se for necessário é importante, porque a gente vai entender que nem mesmo as coisas ruins, comprovadamente ruins que alguém vive, a gente deve estar espalhando por aí. Ninguém é chamado a divulgar a má fama de alguém, né? Então, nunca podemos dizer que um homem é mau sem o risco de estar errando. O máximo que podemos dizer, se for necessário, repito, se for necessário, é que cometeu tal ou tal ação má ou que tem levado uma vida má no passado, ou que procede mal no presente, mas não se pode tirar alguma consequência de ontem para hoje, nem de hoje para ontem, muito menos para amanhã. Porque sempre é possível alguém mudar de vida, alguém se converter. Esta delicadeza de consciência devemos unir à prudência, que é necessária para precavermos-nos de outro extremo em que caem aqueles que, para evitar a maledicência, põe-se a louvar o vício. Olha, vamos lá. Cuidado, hein? Prudência, para você não chegar no outro extremo. Você não pode estar falando mal de ninguém, mas também você não pode estar por aí soltando elogios em cima de pessoas que vivem mergulhadas no pecado. Porque senão você vai para o outro extremo, que é elogiar o vício. Para evitar a maledicência, a pessoa vai para outro extremo, que é elogiar o vício. Calma, uma coisa não deve me levar nem a você a outra. Então tudo bem, não é para falar mal, então eu vou falar super bem daquela pessoa que vive fazendo o que não presta, né? Não é isso. Vamos lá, escute. Se uma pessoa tem o costume de falar mal do próximo, não digas logo para exculpá-la que é leal, franca e sincera. Vamos imaginar, você tem uma pessoa que mente descaradamente, publicamente, já é praticamente conhecida como uma mentirosa, ou mesmo que não seja, você tem isso assim de uma forma muito clara por todas as experiências que você teve. E aí, porque você ouviu aqui o Direção Espiritual com São Francisco de Sales, porque você leu o Filoteia, então, para você, com a melhor das intenções de não cometer o pecado da maledicência, você vai dizer daquela pessoa, olha, fulano é uma pessoa muito leal, uma pessoa muito franca, muito sincera. Aí você está mentindo, né? Então, não vamos falar mal da pessoa, mas também não vamos ir para o extremo de falar uma inverdade. Se uma outra é manifestamente vaidosa, não vás dizer que tem um coração nobre e maneiras delicadas. Está dando para entender? Não chames as familiaridades perigosas de simplicidade e naturalidade de uma alma inocente. Não denomines a desobediência zelo, a arrogância generosidade, a sensualidade amizade. Não, Filoteia, para fugir à maledicência não devemos favorecer os outros vícios, nem os lisonjear, nem os estimular. Mas deve-se dizer franca e livremente que um vício é vício e repreender o que é repreensível. Fazendo isto, sem dúvida, daremos glória a Deus, contanto que observemos as condições seguintes. Então vamos lá, porque senão você vai dizer assim, então agora eu não estou mais entendendo, é nada. Quer dizer que eu não posso falar mal, não devo falar mal de ninguém, certo? Certo. Então não quer dizer que eu devo então elogiar essas pessoas? Não necessariamente. Se você vai estar dizendo uma mentira, né? Uma pessoa costuma ter uma atitude errada e você vai encontrar um jeito de transformar aquilo numa coisa boa e falar bem da pessoa. Não é isso. O que é vício, o que é erro, o que é pecado, é pecado. Então, quer dizer que eu posso falar isso? Calma, vamos aprender como fazer isso da melhor maneira. Vamos lá. Em primeiro lugar, só se devem repreender os vícios do próximo se disso provier alguma utilidade para aquele de quem se fala ou para aqueles com quem se fala. Então, se você vai falar de algo errado de alguém,
para alguém, uma das condições, se isto que você vai dizer para aquela pessoa tem realmente alguma utilidade. Se tem alguma utilidade para aquele de quem se fala ou para aquele com quem se fala. Se aquilo que você vai dizer vai ter alguma utilidade para aquele de quem se fala e para aquele com quem se fala. Vamos aqui. Vamos imaginar que alguém, um professor, vou pegar aqui um exemplo, um professor descobriu de alguma forma, realmente, verdadeiramente descobriu que um dos seus alunos jovens estava se envolvendo com drogas, ok? Este professor, com amor no coração, chegar para o pai, para a mãe daquele jovem e alertá-lo com relação a isso, isso tem uma utilidade. Tem ou não tem? Tem uma utilidade sobre quem ele está falando, tem uma utilidade para aquele jovem e tem uma utilidade para o pai, para a mãe que vai conseguir ajudar o seu filho. É diferente desse mesmo professor, numa sala ali dos professores, começar a falar mal daquele jovem. Percebe a diferença? Aí já é uma maledicência. Ele vai, rapaz, aquele menino lá, a gente pensa, né, que é um bom rapaz, está envolvido com droga e tal. Aí ele está fazendo uma fofocagem, aí ele está espalhando um boato. Isso não vai ter utilidade para o menino, que vai ficar talvez só mal visto pelos outros professores, a fama dele vai se espalhar na escola, vai ser motivo de crítica, de riso. Que utilidade vai ter? Agora, na outra situação, não. Ali é uma coisa reservada, dita em sigilo para o pai, para a mãe, então isso vai servir para o menino, vai servir para os pais. Ok? Vamos lá. Refere-se, por exemplo, em presença de jovens, que tais e tais pessoas vivem numa familiaridade perigosa e indiscreta, que certo jovem é muito dissoluto em palavras ou em outros modos contrários ao pudor. Pois bem, se não repreendo francamente este modo de vida, se o quero desculpar, aquelas almas frágeis dos meus ouvintes tomarão ensejo de fazer o mesmo. É, pois, muito útil que repreenda imediatamente o que se disse, a não ser que o deixe para fazer numa outra ocasião mais propícia, em que sofra menos a reputação das pessoas mencionadas. Então, em algumas situações, como aquela que eu citei como exemplo, mas também como essa, em que alguns jovens são alertados, né? Porque estão se envolvendo com um determinado jovem que tem uma vida desregrada. Isso é um bem, você está alertando para que aqueles jovens não enveredem por um caminho errado. Volto a dizer, gente, isso feito com a melhor, verdadeira, amorosa intenção. Porque senão você já estaria colocando em risco aqueles jovens. Você percebe que eles começam a se envolver com aquele rapaz que tem uma vida perigosa. Então você precisa alertá-los. E isso tem uma utilidade, ok? Em segundo lugar, é necessário que eu tenha a obrigação de falar, como se eu fosse um dos principais daquela reunião de pessoas, de forma que o meu silêncio passasse por uma aprovação. Se eu ocupo um dos últimos lugares, nem devo, nem posso repreender a ninguém, e minhas palavras devem ser bem pensadas e exatas para não dizer mais do que é preciso. Então, tem ocasiões em que você tem obrigação de falar. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, tratando de uma certa familiaridade entre dois jovens. Por tudo quanto há Filoteia, devo ter a balança bem justa e nada acrescentar que diminua ou agrave o fato. Se não há, pois, mais do que uma certa aparência ou uma simples imprudência, também não devo dizer mais do que isto. E se não há nem aparência, nem imprudência, nem coisa alguma além de um ou outro pretexto para um espírito malicioso murmurar, calar-me-ei de todo, ou então direi, só isso que sei. Então você vê duas pessoas se relacionando e isso não traz, se relacionando de uma forma errada, um tipo de amizade onde a coisa não está na medida certa, né? E aí dá para você entender, já parece que há ali
uma vivência de uma sexualidade desordenada, alguma coisa desse tipo, você não pode estar se manifestando com relação a isso, a não ser que exista uma evidência plena. Por isso que São Francisco de Sales diz: devo ter a balança bem justa e nada acrescentar que diminua ou agrave o fato. Se não há, pois, mais do que uma certa aparência, às vezes é simplesmente uma aparência, aquilo, você não pode dizer que está acontecendo aquilo sem uma certeza, né? Também não devo dizer mais do que isto. E se não há nem aparência, nem imprudência, nem coisa alguma, eu calar-me-ei de todo, ou então direi só isso que eu sei. Não, eu sei. Eles são amigos, mas eu não sei nada mais do que isso. O problema, gente, é que quando surge uma coisa assim, aí já vira uma fofoca, porque alguém chega para outra pessoa e diz: rapaz, eu acho tão estranho o jeito que aqueles dois rapazes se relacionam. Você nunca prestou atenção, não? Aí a pessoa vai entrando dentro do veneno e diz: é mesmo, eu também fico achando assim esquisito, eles estão sempre juntos, né? De um lado para o outro, ou então duas meninas, ou então um homem casado com uma determinada jovem, né? que não é a sua esposa. Aquilo ali já pode ser aparentemente uma matéria para se estar constatando alguma coisa de errado. Então, você não sabe nada mais sobre aquilo? Vai dizer: não, eu só sei que eles são amigos. Veja sempre a medida justa. A Sagrada Escritura compara muitas vezes e com muita razão a língua maldizente a uma navalha. No programa anterior foi comparada à língua de uma cobra, né? Aquela língua dividida em duas, que causa dois males ao mesmo tempo. Na Bíblia, a maledicência é comparada muitas vezes a uma navalha, porque ao julgar o próximo, deve-se prestar tanta atenção como um hábil cirurgião que corta entre os nervos e os tendões. Olha, meu irmão, você falar de alguém, você tem que ter a precisão de um cirurgião. Não vá muito para um lado nem para o outro, não. Tem que falar com toda a atenção. É preciso que o golpe que eu der seja tão certeiro e justo que não diga nem mais nem menos do que é. Não diga sobre alguém nem mais nem menos do que é. Enfim, censurando algum defeito, devemos poupar a pessoa tanto quanto podemos. Olha que coisa linda. Você necessariamente precisa corrigir alguém, falar sobre uma situação, sobre o defeito de alguém. Poupe a pessoa tanto quanto puder. O problema é que o que se faz é exatamente o contrário, né? Você vai falar de uma coisa, você aí carrega nas tintas e exagera, generaliza, e o que você puder juntar de coisa ruim ali no meio, você enfeita. Não, é o cuidado para, se necessário, falar, poupar. É verdade que se pode falar abertamente dos pecadores públicos reconhecidos como tais, mas deve ser em espírito de caridade. Você está entendendo? Até quando você vai falar de alguém que todo mundo sabe, você pode dizer assim: não, mas tem situação que não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe que determinada pessoa é adúltero, é adúltera. Todo mundo sabe que determinada pessoa é ladrão, é uma ladra. Isso aí é corrupto, é uma corrupta. Isso aí não é novidade. Eu não vou estar falando mal porque eu não estou dizendo novidade nenhuma. Até nessas situações, espírito de caridade e compaixão. Porque a nossa tendência, o que a gente observa hoje, principalmente se você vai ver os bate-bocas aí nas redes sociais, é que a pessoa se deixa levar mesmo por uma raiva, né? Então fala mal daquela pessoa e ainda diz assim: aquilo não presta para nada e devia morrer. Então vai para um extremo totalmente absurdo. A caridade, o amor passa longe. Espírito de caridade e compaixão, e não com arrogância ou presunção por um certo prazer que se ache nisso. Este último sentimento denotaria um coração baixo e vil. Excetuo somente os inimigos de Deus e da Igreja, porque a estes devemos combater quanto pudermos, como são os chefes de heresias, cismas, etc.
o que é que São Francisco de Sales está dizendo? Quando é alguém que está realmente arrastando alguém para o inferno, pelo erro, né? Pessoas que são hereges, né? Que separam a igreja. Então você pode falar com uma certa abertura dessas pessoas. Não quer dizer que você vai falar com ódio, você vai falar desejando o inferno para essas pessoas, mas você tem que dizer com clareza que aquilo é um caminho errado, que o que aquela pessoa está dizendo é errado, que ela está se distanciando da verdade de Deus. É uma caridade descobrir o lobo que se esconde entre as ovelhas, em qualquer parte onde o encontrarmos. E termina assim São Francisco de Sales. Alguns tomam a liberdade de criticar os príncipes e falar mal de nações inteiras, conforme o afeto particular que lhe consagram. Não incidas nesta falta, Filoteia. Meu irmão, minha irmã, não fale mal. Ele está dizendo isso aqui, olha. Não fale mal dos príncipes, vamos entender assim, dos governantes, dizer que um país inteiro não serve para coisa nenhuma. Não incidas nesta falta, que além de ser uma ofensa a Deus, poderia causar 1000 gêneros de desgostos. Ouvindo falar mal do próximo, procura pôr logo em dúvida o que se diz. Olha que indicação interessante. Você ouve falar mal de alguém, não já vá assinando embaixo e dizendo é isso mesmo. Não. Procure colocar em dúvida, será que é isso mesmo? Será que aquela pessoa é isso que está se dizendo, né, dela? Ouvindo falar mal do próximo, procura pôr logo em dúvida o que se diz. Se o podes fazer justamente. É claro que se é uma evidência plena, né, você não vai dar uma de maluco, né? Aquilo é uma coisa pública, reconhecida por todos, aí já é alienação, não é isso, né? Ao menos desculpa a sua intenção. Ou, se isto mesmo não for possível, manifesta a tua compaixão. Gente, olha que escada fantástica que São Francisco nos dá. Isso é exercício de amor. Vamos lá, alguém fala mal de uma pessoa para você. Primeira coisa, se você não tem certeza absoluta daquilo que a pessoa está dizendo, duvide, né? Mas será que é isso mesmo, né? Será que você tem certeza? Tal? Se tem certeza e você não tem nem como levantar nenhuma dúvida, procure desculpar a intenção. Não, realmente eu soube, é verdade, né? Mas você sabe, né? Às vezes a pessoa não teve a intenção, às vezes foi por conta de uma fraqueza. Às vezes... Você tenta não dizer que o errado é certo, mas de alguma forma perceber que talvez não houve aquela intenção. Olha, Jesus faz isso, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, estão fazendo uma coisa errada. Estão matando o Filho de Deus, né? Mas Jesus procura encontrar, eles não sabem o que fazem. Realmente estavam cegos, né, pelo mal, não conseguiram se deixar penetrar pela luz de Deus, apesar dos sinais, de todos os milagres, tudo que Jesus fez, mas Jesus ainda encontra uma forma de dizer, Pai, eles não sabem o que fazem. Veja? E aí São Francisco de Sales vai além. Quando você tem clareza do mal que a pessoa fez, até da intenção que ela teve, ele diz, se não tem o que dizer, então, pelo menos tenha compaixão. Tenha compaixão, né? Manifesta a tua compaixão. Muda de assunto. Olha que orientações claras. Alguém está falando mal de uma pessoa para você. Muda de assunto. Lembrando-te a ti mesmo e às outras pessoas que quem não comete muitas falhas só o deve à graça divina. Gente, fantástico. Não podia encerrar de uma forma melhor São Francisco de Sales. Há lá uma conversa, alguém começa a falar mal de alguém para você. Não vamos mais nem entrar no mérito aqui, é verdade, não é, etc. Mude de assunto. Mude de assunto. Não alimente aquele tipo de boataria. Problema, muitas vezes a gente gosta disso. É mesmo, foi, como foi? Você soube, quem te disse, não sei o quê. Eu também ouvi falar. Não, mude de assunto. E se você quiser um motivo para mudar de assunto, você pode até dizer, olha, meu irmão, ter compaixão, né? Vamos ter misericórdia dele, porque você sabe, se eu e você não estamos fazendo isso, é só pela graça de Deus. Então vamos pedir que a graça de Deus ajude, porque eu e você somos capazes de fazer coisa muito pior. Talvez isso ajude a pessoa a mudar de assunto com você. Procura por algum modo delicado que o maldizente reconsidere. E, se sabes
dize francamente algum bem da pessoa ofendida. Olha que coisa linda, não é? É o santo da mansidão. A pessoa veio falar mal de alguém para você, você tenta mudar de assunto. E se você tiver uma coisa boa para falar daquela pessoa, aproveite e fale. Não vai inventar, né? É aquilo que ele já ensinou. Você não vai elogiar o erro, né? Mas é realmente. Mas veja, ele na realidade não é uma pessoa tão ruim. É possível que ele tenha feito isso mesmo, mas veja, ele é tão bom aqui, é tão bom acolá. Entende? Meu irmão, vamos pedir essa dose certa de amor quando estivermos falando de alguém para alguém. Pelo bem desta pessoa, de quem falamos, ou de quem ouvimos, para quem falamos, a quem ouvimos, pelo nosso próprio bem. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Se você gostou deste conteúdo, diz que a gente conversou aqui, está na internet, deixe o seu like, isso é importante. Clique aí, deixe joinha, isso ajuda a impulsionar o conteúdo e deixe também o seu comentário. Diga o que é que esta palavra está gerando aí no seu coração. Compartilha, manda para várias pessoas, toca na setinha, está ouvindo pela rádio, divulga essa programação toda noite aqui na Rádio Cultura. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.